eu separei aqui para mostrar para vocês bem claro como é que funciona o processo de formação da opinião. É isso aqui, ó. Vou ter aqui uma publicação que é o Money Times, que é uma publicação mesmo já vocacionada para falar de grana, né? Mas olha aqui, ó, Copom não tem margem para qualquer outra decisão senão elevar juros em 1%. O mais importante dessa manchete que eu quero mostrar para vocês é esse diz BTG aí no final. Repara só quem é que fala formando a opinião da população brasileira. Segunda manchete, Veja Negócio, reunião do Copom, Itaú melhora o cenário de juros, ou seja, o Itaú está projetando juros menores no futuro, mas a projeção assusta. Então, quer dizer, tá aqui os banqueiros preocupados já com a iminência que pinta no horizonte aí de que essa política de juros está começando a esgotar e ser ruim para o país, né? E aqui, ó, informando aí, provável aumento de 1 ponto na Selic na quarta pode não ser suficiente. Diz quem? O cara da XP, Megali, né? Então, quais foram as fontes? Repare bem, BTG, Itaú e XP. Ninguém ouviu sindicalista, ninguém ouviu capitão de indústria, não tem nenhum outro setor de serviço, por exemplo, comércio, não está representado aqui nesse grupo que forma opinião. E é incrível isso, não é não, Débora? E quando a gente pensa, inclusive, em quem forma opinião e nessa opinião pública e da mobilização da opinião pública também, mais do que só aí você ouvir, né, é como você vai mobilizando a opinião das pessoas de uma forma geral. Porque parece que quando você noticia algo ruim, porque pensar que a Selic vai para 14,25, gente, não é benéfico para ninguém, a não ser que você seja rentista. Porque quem que vai se beneficiar? Eu sempre faço esse pensamento crítico para vocês refletirem aqui comigo. Quem se beneficia de uma alta de 1 ponto percentual? Não uma, né? Foram 3 seguidas. E 3 seguidas ali já sinalizadas num passado. Então, assim, já estava dado que ia subir 3 vezes e 1 ponto não é pouca coisa. E isso acaba interferindo em várias esferas da economia. Só que quem que acaba se beneficiando desse movimento no Brasil? A gente precisa pensar quem se desfavorece desse movimento no Brasil e quem mobiliza realmente a opinião pública. Porque a gente sabe que por trás de vários veículos de comunicação está o mercado financeiro. Eles são donos dos veículos de comunicação. Então, a comunicação ela começa a ser formada a partir dessa ótica. E aí a gente começa a ver algumas notícias, inclusive, que mobilizam a opinião contra as próprias pessoas, né? Não só no caso aí da Selic, mas em uma série de outras. A gente vai ver agora o imposto de renda, como é que isso está sendo tratado, porque a gente sabe que vai beneficiar uma série de pessoas, 10 milhões de pessoas, e 141 mil vão ter que pagar mais imposto. Só que como é que isso está sendo noticiado? A gente vai contar também para vocês. Só que no caso da Selic, isso é mais evidente, porque isso mexe com todas as taxas de juros do Brasil, o seu crédito vai ficar mais caro, o seu crédito vai ficar mais enxuto, o crédito da empresa vai ficar mais caro, o crédito da empresa vai ficar mais enxuto, o consumo vai cair, o varejo vai sofrer. Eu poderia ouvir outros agentes, sim, como, por exemplo, grandes varejistas aqui do Brasil que sofrem com a taxa de juros, mas não, sempre esse olhar voltado para o mercado. E essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo, inclusive sobre o Focus, porque todas as expectativas lá são ouvidas, né, e as projeções são tomadas pelo mercado financeiro. E os outros agentes produtivos aqui do Brasil? Como é que eles ficam nessa história? Né? Por que não se ouve a opinião e a projeção desses outros agentes econômicos daqui? Porque fica uma coisa uníssona ali, né? Sempre todo mundo falando a mesma língua, sempre todo mundo tendo a mesma abordagem. E a gente vê isso, inclusive, nesse tipo de manchete que repete sempre a mesma história ou sempre a mesma receita e dificilmente ela vai favorecer você, né? Ou talvez até mobilize para que você ache que um benefício sendo feito para você é prejudicial. Mas aí a gente vê as projeções para a Selic e aí eu conto para vocês, tá? Não tem surpresa, não precisa chamar a Márcia sensitiva, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Vai subir 1 ponto percentual e o mercado também já sabe disso, porque quando a gente olha as projeções hoje, né, o mercado, 44 agentes de mercado respondendo uma pesquisa hoje falando o que deve acontecer com a Selic. E foi unânime, 100% dos respondentes, os 44, falaram que vai subir 1 ponto percentual para 14,25. Até porque isso já está dado. Mas como eu falei, o maior tema ali, né, o maior olhar, como é que eu posso dizer para vocês isso? Mas o maior foco do mercado agora é saber o que acontece nas próximas reuniões, porque já tem pressão vinda por aí para subir mais. Exatamente. Eu até deixei aqui para a gente ver num print das manchetes do Valor,
pessoal pode colocar, por favor, a minha... Isso, obrigado. Tá aí, olha, Copom deve levar a Selic a 14 ponto pacífico. Todo mundo sabe, né? Aquele segredinho de polichinelo, claro. Mas aí vem o seguinte, olha, maior nível desde 2016, da crise fiscal da Dilma Rousseff, quando a gente sabe que houve, né, uma crise institucional no país. Nós voltamos para esse patamar de juros aí. E o sinal sobre o futuro, segundo o valor, está dividindo o mercado. No intertítulo está a síntese dessa matéria. Projeções dos economistas para a Selic no fim do atual ciclo de aperto vão de 14,25 a 16,25. Cada ponto desse, gente, são 70 bilhões de reais a menos no orçamento. Porque no Brasil é assim, regra de ouro. Você paga primeiro o banqueiro, né, Débora? Depois você paga todo o restante. E aí, se falta para o salário do professor, para o remédio na UPA, no posto de saúde, dane-se. Mas se falta para o banqueiro, dane-se o posto de saúde. Primeiro, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, vai tudo lá para os banqueiros. Eu quero mostrar uma outra manchete aqui para vocês. Olha aí, ó. Uma opinião de um comentarista do Jornal Estado de São Paulo, BC na encruzilhada da Selic. Qual é a encruzilhada? Porque parece que todos os indicadores apontam no sentido de que a economia está ficando estrangulada por essa recessão provocada pela alta dos juros. BC na encruzilhada da Selic, a economia esfriou ou ainda aquece a inflação? Uma dúvida, né, que parece que já está respondida pela própria dinâmica do processo. Então é isso, sim, que vocês têm uma ideia, então, de como se forma a opinião que vai estabelecer qual é o patamar de juros daqui a pouco, né? E olha, 16,25% de juros não é para provocar uma recessão, é para matar a economia brasileira. É, exatamente. Eu estava numa discussão com outros economistas durante essa semana e a gente estava falando justamente disso, né? Como a Selic alta estrangula a nossa economia. E a gente estava fazendo aquele paralelo que eu sempre faço, né? Então, você vai ali com dor de cabeça no médico, ele nem te examina e fala, olha, você precisa tomar esse remédio porque você está com virose. Todo mundo já passou por alguma situação assim na vida. E o diagnóstico da inflação, ele vai no mesmo sentido. Você passa ali no médico, na inflação passa no médico, eles nem olham direito e falam, o diagnóstico é esse, é a alta dos juros. Aqui, gente, é como se você estivesse indo no médico com dor de cabeça e ele fala assim, então vamos, sei lá, fazer uma cirurgia na sua cabeça e quem sabe cortar a cabeça fora. Pro cara, porque assim, aí você cortar fora a cabeça, acaba a dor de cabeça. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso Brasilzão. Você está subindo a Selic e mais. O mercado ele quer mais, ele quer pressionar para mais juros, para uns juros mais altos. Alguns agentes até esperam 0,75% de alta ou mais 1% de alta para justamente pressionar e mostrar que eles estão descontentes com certas questões, principalmente ligadas ao fiscal e da condução da economia no Brasil e que isso traria mais inflação. A grande questão é, você estrangula a economia, a inflação é uma ponderação. Ela baixa na marra, certo? Se você estrangula ali os serviços e ninguém consome serviços, esses preços vão cair e a inflação, que é uma média, vai baixar. Só que o preço dos alimentos vai continuar pesando no seu bolso, o preço do café vai continuar pesando no seu bolso, então é uma medida ineficiente para o que realmente é o problema. Você estrangula ali uma parte da economia, acaba com a massa salarial, você acaba com uma série de outros fatores ligados a isso e você baixa assim na marra, mas você não resolve o problema. E aí a gente começa a ver esse tipo de notícia falando que vai subir para 16, para 15. É um absurdo pensando que a gente já tem a maior taxa de juros real no mundo aqui. Vanusa, a gente tem a maior taxa de juros real e nada justifica isso, né? O que justifica? Que risco é esse que o mercado vê que justifica a gente ter a maior taxa de juros real no mundo? Eu não consigo achar uma explicação plausível para isso, a não ser realmente querer cortar a cabeça para resolver dor.